Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma sessão de latim. Hoje vamos falar sobre o ablativo absoluto. O ablativo absoluto é uma estrutura sintática assaz comum em latim, desde as expressões mais simples até a outras mais elaboradas. Não deixou, não deixou de deixar, deixou realmente alguns vestígios nas línguas modernas, e vamos ver isto em português, designadamente, alguns que restam. E vamos entender como é que ela aparece, como é que se aparece na frase, como é que se reconhece, eh, os usos que esta estrutura tem, e depois teremos exercícios para completar em aula. Eu vou partilhar convosco o ecrã. Vamos a isto. Abativo absoluto, também chamado oracional, expressa geralmente uma circunstância, isto em termos de função sintática, de tempo, de modo, de causa, que sintaticamente e estruturalmente se exprime através de uma oração subordinada que pode ser temporal, causal, condicional ou outras. Caso a caso, se verá qual delas é que é, e que está por, presente. São muito correntes as circunstâncias de tempo, orações temporais, mas não apenas. Eh, Em termos de construção frásica, estrutural, eh, para um objetivo absoluto temos um nome ou um pronome acompanhado de um particípio passado ou adjetivo. O particípio passado é um adjetivo verbal, ou de um nome a concordar em ablativo com o nome que é sujeito do ablativo absoluto. Atenção, não esquecer que tem um sujeito. Está tudo em ablativo, por isso chama em absoluto, mas se convertermos a estrutura em ablativo absoluto numa oração subordinada, teremos uma oração subordinada comum, com uma conjunção, com um sujeito, com um predicado e por aí fora. Um exemplo muito corriqueiro e simples. Hoc facto. Hoc é um ablativo masculino, ou neutro, neste caso, de um pronome demonstrativo. Ic, eic, hoc, este, esta, isto. Significa, exatamente, já disse. Podemos converter esta expressão, hoc facto, numa temporal, oração temporal, como hoc factum est. Para aí no ablativo, hoc facto. Outra expressão, muito comum, muito simples. Sole orto. Reparei no sole combativo em E, breve, porque se trata de um nome em consoante. Sol, solis, da terceira declinação. Como é tema em consoante, não tem vogal. Acrescenta-se uma vogal breve. É. Orto, particípio do passado do verbo orior, de onde vem, por exemplo, o particípio oriens, que vem da nossa palavra oriente. Significa nascer. E adjetivos portugueses como oriundo, nascido do sol, ou com o nascer do sol, substituindo por uma oração temporal, como sol, ortus est. Quando o sol nasceu, ou ao nascer o sol. Ok? Expressões de autores, de Júlio César de Bellio Gallico. Hic verbis, is verbis dictis, Caesar discedit. Is é o ablativo plural, reparei no singular hoc, is, ablativo plural, concordando com o verbis, que é o ablativo do verbo, palavra, dictis, para passado do verbo dico, dizer. Is verbis dictis, estas palavras ditas, ou uma ordem mais corrente em português, ditas estas palavras, César partiu. Aqui temos também uma expressão temporal. Depois de dizer estas palavras, ou ditas estas palavras, César partiu. Nós temos em português este tipo de ocorrência. Dito isto, por exemplo, dito isto, em francês, cela dit, isto é uma reminiscência ou uma sobrevivência do ablativo absoluto latino nas línguas atuais. Dito isto, is verbis dictis, hoc facto, feito isto. Outra frase. Caesar
Agora, um apelativo absoluto a meio da frase, encaixado entre o sujeito Caesar e o particípio complemento direto nuntium mitit. Caesar acceptis literis nuntium mitit. Caesar, sujeito, acceptis, particípio do verbo, passado do verbo acipio, receber. Literis, litera, é uma carta, plural, nuntium mitit. Nuntium é um mensageiro. Envia o seu, falta aqui, mensageiro. O relativo absoluto, uma expressão relativa absoluta, é uma forma comum de datar, e já vimos isto também, em referência ao ano em que foram cônsules determinados homens, e os arquivos registavam estes dados, pelo que ela é fácil determinar a data à burba condita desde a fundação da cidade, que era o calendário romano. Exemplo, em De Bello Gallico também, com abreviatura, usaram muitas abreviaturas, dos praenomina eram abreviados L por Lucius e Ap por Appius, que em ablativo. São dois. Temos que separar forçosamente. Não há aqui vírgula nem um F, não há, mas nós temos que separar. Lucio Domitio é uma pessoa, Apio Claudio, em ablativo, é outra. A expressão latina, Lucio Domitio, Apio Claudio Consulibus, sendo cônsules, em ablativo, consulibus, sendo cônsules, subentendemos um est, cum Appius Lucius Domitius et Appius Claudius Consules erant. Se fôssemos converter isto numa oração temporal, teríamos assim. Quando Lúcio Domício e Apio Cláudio eram cônsules, em português, simplesmente, podemos ter sob o consulado de Lúcio Domício e Apio Cláudio. Ou quando eram cônsules Lúcio Domício e Apio Cláudio. É uma forma muito comum de descrever da expressão latina este abativo absoluto e facilmente inteligível em contextos destes. Outra excerto de De Bello Gallico, Guerra das Gálias. Fugato omni equitatu, fugato particípio passado, em abativo, omni abativo, do adjetivo, tema i, segue o tema i, e equitatu, com o longo, um tema i, vogal longa, ou tendo toda a cavalaria, equitatu, sido posta em fuga, fugato, do verbo fugo, que significa pôr em fuga. Fuga ou fuga, sfugare, pôr em fuga. De Virgílio, Eneida 4:54. Is dictis incensum animum inflamavit amore. Is dictis, ou ditas, subentende-se verbis, obviamente, dito isto, ou no plural, ditas estas palavras, o ardente coração lhe inflamou com amor. Quem inflamou, o quiz, o sujeito, não está expresso. Incensum animum é o complemento direto de inflamavit. E depois temos o apelativo de instrumento, amore, com amor, por meio de amor. O ardente coração lhe inflamou, ou inflamou-lhe o ardente coração, incensum animum, amore, por meio do amor. Uma expressão também assaz corrente. Deo iuante. Iuante é o ablativo do particípio presente. Iuanes, iuantes, do verbo iuo, ajudar. Deo iuante, com a ajuda de Deus. Ok? Expressões muito correntes, muito simples de entender. Esta última podemos converter numa oração condicional. Se Deus iuat. Se Deus iuat. Se Deus ajuda. Aqui a oração, repito, será condicional. Não temporal, mas condicional. Expressão tão corrente, uma expressão de desejo tão corrente, hoje em dia até, Oxalá, Deus queira, ou em árabe, Inshallah, Oxalá em português, com a ajuda de Deus, se Deus quiser, enfim.
É muito corrente este tipo de expressões. Tornou-se muito corrente, principalmente a partir do latim cristão. Daqui para a frente, o que temos são exercícios. Esta frase, este primeiro já nós fizemos em aula. Dio Octaviano Augusto Príncipe, exprime uma circunstância do tempo, tal como está aqui, Lucio Domitio Apio Claudio Consulibus, e depois temos outras para escrever em latim. Com a vitória dos romanos, para a vitória dos romanos, vamos por assim, em latim, vencendo os romanos, não esquecer, romanos é plural, e vencendo é o participo presente, vincens, vincentis, do vinco, vincis, vincere, vamos pôr isto tudo em relativo plural. Outra, com o assassinato de Viriato, Viriato vamos pôr literalmente em latim, Viriato assassinado, ou assassinado Viriato. O participio passado do verbo assassinar, que é o participio passado interfectus do verbo interficio, que significa matar, assassinar. Ok? É singular aqui. O viriato, o iriatus, o iriati, é a expressão seguinte. Sem o senhor dar ordens, nem saber, nem estar presente, ou seja, não saber, não dando o senhor ordens, nem sabendo ele, nem estando presente, nem, ou sem nem, vamos usar neck. Vamos usar repetidamente o neck. Estar presente. Vamos usar os seguintes verbos. Para dar ordem, já conhecemos, impero. Vamos usar o participio presente do verbo impero, que será imperans, em relativo, singular, concordando com domino. O verbo saber, skio. Participio presente será skiens. E estar presente é praesens. O participio presente é de praesum. Praesum, um derivado do verbo sum. Praesum, de onde vem praesens, participio presente, precisamente em português, a palavra presente. Outro, quando Numa Pompílio era rei, aqui temos uma oração temporal, uma expressão de tempo, literalmente, sendo, subentendo o verbo sum, não existe, não vem lá, Numa Pompílio Rex. Numa, numai, Pompilius, Pompilii. Tudo isto em ablativo, mais a palavra em ablativo de Rex, regis. Ok? Estes são os exercícios que eu deixo para fazer com calma, pensando bem. Vamos usar palavras já conhecidas, estruturas já conhecidas, incluindo o ablativo do passivo presente, que vem cá em cima, nesta expressão dego e o ante, no singular. Se for no plural, será ibus. E é isso que eu vos peço para fazer. Ok? Expliquei-vos o que é o ablativo absoluto, uma estrutura frásica muito comum, deixou vestígios em português, francês. Dito isto, cela dit, hoc dicto, em latim, ou iis dictis, no plural, mas que se pode entender como se fosse um singular, e é aquilo que eu vos peço para fazer. Vou colocar no YouTube. Desejo-vos uma boa visualização e um bom trabalho. Alô?